a esse material. Então, acessando lá os conteúdos gravados, pessoal, vocês estão tendo acesso? Recording, acho que já começou a gravar. Começou agora. Aí, agora é oficial. Da minha casa para a sua casa, né? Mi casa, tu casa. Então, boa noite. É oficial para o meu noturno, planeta noturno. Diz aí para mim, pessoal, vocês estão tendo acesso ao material que fica disponível depois, as aulas gravadas? Tá tudo tranquilo? Quem já tentou, já acessou, quem já deu uma olhada? Depois diz aí para mim, viu? Se está tudo bem, para que a gente possa continuar mandando material para vocês. Agora, eu vou fazer uma outra coisinha. Eu não sei se eu já mandei para vocês o arquivo que eu estava apresentando sobre Roma. Eu vou mandar agora para vocês um arquivo de PowerPoint que eu estava usando, tá? É aquele arquivo que nós estávamos usando antes, nas aulas anteriores, tá? É aqui, Planeta 2020. Cadê? Roma, Origens ao Império. Aqui, eu estou mandando uma apresentação de PowerPoint para vocês. Vai carregar, está carregando agora. Vai chegar para vocês estudarem em casa, tá? É um resuminho do que nós temos de mais importante no assunto, né? Vai ajudar a direcionar melhor o seu estudo sobre Roma Antiga, tá bom? Ó, o arquivo carregou, me deu aqui a mensagem, ó. Arquivo enviado com sucesso. Então tá no chat aí agora, basta você clicar e baixar para o seu computador. Eu fiz o teste pelo celular, não dá certo no meu. Eu não consegui, mas eu sou meio analfabeto quando o assunto é computador, celular, eu não sou muito bom nisso não, tá? Eu tentei fazer o download por celular para poder falar para vocês se dava certo ou não, eu não consegui, o meu não baixou. Pelo PC é mais fácil. Então, olha, de repente, se está afim do arquivo, eu mandei aí no chat agora para vocês, basta clicar sobre o arquivo que você consegue fazer o download dele. Tá bom? É isso. Listinha. Deixa eu mandar uma listinha solta, avulsa, minha, que está aqui no computador, nos exercícios que eu tenho aqui. Vocês estão afim? Dá um feedback aí pelo chat. Se tiver um aluninho, uma aluninha afim aí, eu já mando. Opa, galera afim ali. Então, vamos mandar? Vamos mandar aqui um arquivozinho aqui, ó. Pegar aqui no meu computador. Aí tem aqui pastas, planeta. Aqui, ó, é uma listinha de alta idade média, tá? Para vocês irem aí se divertindo. Ela não tá formatada, tá? Ela tá crua, tá bom? A formatação com a logo da escola e tudo mais não tem. Mas tá gabaritada, tá bom? Tá gabaritada, tá? É um arquivo que eu tenho aqui no computador, tá aqui dando bobeira. Eu acho que é legal mandar para vocês terem mais exercícios além dos exercícios que nós temos no nosso material, ok? Eu acho uma boa. Então, ó, tá aí. Outro arquivo que eu quero mandar aqui também no chat para vocês. Tá chegando, né, pessoal? Vocês estão visualizando os arquivos aí? Tá tendo como pegar, né? Porque às vezes eu tô mandando um negócio aqui e tá dando errado. Opa, beleza, massa. Depois, quem pegou os arquivos e quiser mandar em grupo de WhatsApp, liberado, tá? Tranquilo. Isso aí, na verdade, são arquivos que eu fiz para as turmas de vocês mesmo, então não tem problema compartilhar, não. Tá bom? Ó, a Gabi já está pedindo ali, ó, alguém mandar no grupo, tá bom? Facilita. Por exemplo, quem está acompanhando a aula pelo celular, não tem como baixar pelo celular isso aí, tá? Deixa eu pegar aqui um outro arquivo que eu queria mandar para vocês. Qual é, hein? É o da aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. File. Your Computer. 2020. Planeta 2020. Cadê aqui? Pasta do planeta. 2020. A aula de hoje é essa aqui, ó. Alta Idade Média. A gente vai falar de feudalismo hoje.
Ó, mandei, tá? Alta Idade Média. Tá a terceira série aí, pessoal, mas é a mesma aula, tá? Fica tranquilo, eu uso o mesmo arquivo, terceirão, noturno, eu dou o mesmo conteúdo, né, nas duas turmas, eu não faço distinção não, tá? Às vezes você pensa, pô, tô no noturno, será que o professor dá a mesma aula que ele dá de manhã? A mesma aula, mesmo jeito, tá? Tanto é que a apresentação é a mesma, tá? Tô mandando para vocês aí o arquivo de Alta Idade Média. Deu a mensagem aqui, ó, arquivo enviado com sucesso. Beleza. Então é isso, você está com o arquivozinho aí de Roma, você está com o arquivo da Alta Idade Média agora, ó, carregou, chegou para vocês, e essa listinha de Alta Idade Média. Se alguém puder fazer o grande favor para mim de mandar no grupo da turma, eu ficaria muito agradecido. Chega mais rápido desse jeito do que se eu mandar para o colégio, tá? Se eu mandar para o pessoal do CPD, o pessoal vai ter que ainda processar o arquivo, vai formatar, vai passar pela mão de outras pessoas, e aí se eu mandar, é perigoso demorar para caramba. Então, eu mandando pelo chat vai mais rápido, tá bom? 2 aulas e uma listinha para vocês. Vamos dividir a tela aqui, vamos lá, eu estou ousado, eu vou tentar, o sinal tá meio ruim, mas eu acho que não impede da gente trabalhar aqui não. Deixa eu só abrir o arquivo que eu quero usar para essa noite. Aqui, ó, Alta Idade Média. Vai abrir um PowerPoint aqui para nós, que a gente vai falar hoje de feudalismo, molecada. Feudalismo. É um assunto bom, viu? Idade Média. Tá tudo dentro da nossa programação. Às vezes também a gente fica meio ali pé atrás, né? Do tipo, poxa vida, aulas online, professor, o conteúdo, o nosso cronograma, ele tá dentro do imaginado completamente, tá? Completamente, não tem essa não, viu, galera? Pronto, abriu o PowerPoint aqui, deixa eu projetar para vocês. Aonde? Aqui. Projetando. Aí, beleza, foi. Aqui para mim carregou. Aqui para mim carregou. Deixa eu tirar essa janelinha daqui com a minha carinha. Aí, vamos colocar lá mais para lá assim, ó. Aí, que aí não atrapalha os slides, né? Ó, galera chegando aí, admitindo aqui mais um participante para nossa reunião. Vamos lá. Essa parte de cima aqui da aula nós vimos a aula passada. Nosso encontro da aula passada. Hoje, turma, nós vamos daqui, ó. Feudalismo, né? O modo de produção feudal, feudalismo, modo de produção feudal é um dos assuntos mais clássicos quando a gente pensa vestibular e Enem. Valeu? Vestibular e Enem, feudalismo, básico do básico, é um assunto que tem que ser repassado, tá? Você está querendo alguma coisa mais séria ali com a pontuação em humanas, em história, é um tema bom para você repassar, tá bom? Pegando as estatísticas que nós temos do Enem, do próprio INEP, dos assuntos que já foram cobrados em prova, a Idade Média é um deles. Então não dá para a gente abrir mão desse conteúdo, tá bom? O tema hoje é mais história econômica, pessoal, né? Se na aula passada a gente falava de reis, Carlos Magno, igreja, cultura medieval, né? Vassalagem, hoje o nosso tema é um pouquinho diferente. Nosso tema hoje é mais história econômica. Turma, nós vamos estudar a história do modo de produção feudal. Modo de produção feudal. O feudalismo. O feudalismo é a forma como a economia europeia vai se organizar durante a Idade Média. Veja, feudalismo e Idade Média. Professor, é a mesma coisa? Esses dois termos são equivalentes? Não, eles não são equivalentes. Eles são coincidentes, né? Deixa eu só admitir uma pessoinha aqui. Pronto. O que eu quero dizer com coincidentes? O feudalismo existiu enquanto a Idade Média acontecia. Então, Idade Média é, na verdade, o nome do tempo.
né? Da época, do período, enfim, vai do século V até o século XV. Século V até o século XV. Desculpa eu ficar incomodando vocês com isso, turma, mas alguém que está próximo aí de um teclado pode me dar um feedback, por favor, se está travando muito para vocês? Eu estou recebendo aqui direto alguns recadinhos no meu monitor. Tá não, né? Beleza, então. Cara, porque o meu monitor aqui de sinal da internet está avisando que está instável. E aí eu fico preocupado. Eu estava dando uma aula para uma outra galera e vocês piram, gente, olha que engraçado. Estou aqui falando com a câmera e pá, e tinha uma apresentação assim aberta, né? Sabe o que eu fiz, cara? Fui até o final da aula. Aí eu fui ver, cara, que a minha internet, o meu sinal tinha caído. Eu fiquei mais ou menos quase uns 10 minutos falando sozinho aqui. E eu fiquei. É coisa de velha mesmo. E eu fiquei muito chateado, cara, de não ter visto antes, né? Aí eu coloquei um monitorzinho aqui para me falar dessas coisas. Eu não tinha percebido. Bom, então, Idade Média é uma coisa, vai do século XV, do século V ao século XV, né? Já feudalismo é uma forma de se organizar tanto a economia quanto a própria sociedade, relações políticas, relações culturais, econômicas, enfim, né? O feudalismo é, então, resumindo, um modo de produção. Existe feudalismo, inclusive, fora da Idade Média. A gente pode dizer, por exemplo, turma, muita atenção aqui, ó. A gente pode dizer que, vamos pegar um exemplo, a Rússia, o gigante russo, feudalismo existiu na Rússia até o século XIX. Século XIX, você não ouviu errado, não ouviu errado. 1800, ainda existiam relações feudais de produção na Rússia. Então, o feudalismo pode existir fora do tempo histórico da Idade Média. Pode acontecer? Pode. É raro, mas pode acontecer. O modo de produção feudal, professor, eu posso usar essa expressão, feudalismo, para outros ambientes que não seja a Europa, professor? Tome muito cuidado com isso, muito cuidado. Deixa eu te explicar por quê. Quando a gente fala de feudalismo, nós estamos falando, galera, de uma formulação, de uma organização política, social, econômica, né, que só aconteceu na Europa. Então, se eu tomo emprestada a expressão feudalismo para usar em outros lugares, eu devo sempre deixar claro que é emprestado, entre aspas. Vou dar um exemplo para a minha turma. Eu tenho alguns alunos e alunas que são ligados em cultura japonesa. A galera gosta muito de desenhos animados japoneses, eles gostam de literatura japonesa, música japonesa, enfim. Alguns desses alunos e alunas me perguntaram sobre um tal feudalismo japonês. Foi em aula, inclusive. Eu dando aula, aí um aluno levantou lá a mão, professor, o senhor podia comentar sobre o feudalismo no Japão? Devemos tomar muito cuidado. No Japão, há um sistema parecido, mas que não é idêntico ao europeu. Portanto, o nome feudalismo é apenas um apelido. Na verdade, o nome do sistema é shogunato, tá bom? Shogunato. Os líderes militares, donos das terras, eram os shoguns. Eu vou até escrever no chat para vocês aqui a grafia correta. Ó, aqui, ó. Vamos aqui, ó. Grafia do, vai entre aspas, feudalismo japonês, né? Uma grafia aqui do tal do feudalismo japonês, com X, shogunato, tá bom? Então, a gente não tem exatamente feudalismo no Japão, há um sistema parecido. Aquela coisa do samurai, do shogun, do camponês japonês, ou seja, lembra bastante, mas não é a mesmíssima coisa, tá? Então, feudalismo é algo da história europeia, ok? O ápice, ou seja, o momento mágico, o melhor momento do feudalismo aconteceu entre o século X, que são os 900,
até o século XIII, que são os 1200. Do século X ao século XIII, nós tivemos o ápice do sistema feudal na Europa. O feudalismo mais clássico, esse que a gente estuda aqui na escola, aquele que está no livro didático, aquele que está na série, aquele que está no filme, o exemplo, né? A nação que organizou isso melhor foi a França, tá bom? É o espaço onde o feudalismo aconteceu de maneira mais sistematizada. Mas ele também aconteceu em outros lugares, tá bom? Também norte da Itália, sul da Inglaterra, algumas regiões da atual Alemanha. Nessas regiões nós também tivemos o desenvolvimento de formas clássicas de feudalismo. Valeu, valeu? Feudalismo clássico europeu, França e adjacências, Alemanha, Bélgica, sul da Inglaterra, Itália, enfim, ok? Em outros espaços, nós também não tivemos o desenvolvimento pleno do feudalismo. Tivemos formas parecidas com a feudal, mas que não chegaram a atingir todas as características. Valeu? Vou fazer a admissão de um participante aqui. Feito. O feudalismo acabou se organizando a partir de elementos tanto romanos quanto também elementos germânicos. Vamos lembrar de aulas passadas, olha, eu mostrava para vocês este mapa aqui, um mapa muito legal para a gente entender. Esse mapa. Eu mostrava para a minha turma do noturno que a parte ocidental do Império Romano foi tomada por vários povos que nós chamamos em conjunto de povos bárbaros. Povos geralmente de origem germânica, mas também de outras origens, mas principalmente germânicos, né? Povos germânicos que se misturaram à cultura romana que já existia nesses espaços. Então, o que é o feudalismo, professor? Dá uma definição para nós aí. O feudalismo, então, seria a mistura tanto da cultura romana que já existia na Europa naquele momento, quanto a cultura germânica. Imagine, exercício de imaginação com o meu noturno. Olha aqui, turminha. Imagina que nós aqui estamos no Brasil, correto? E que, de repente, uma outra civilização tomasse o Brasil. Fomos invadidos, tomaram o Brasil, fomos conquistados. Oh, meu Deus, que tragédia. A cultura brasileira está pré-existente, já está dada. Você pode não gostar, mas o samba é da cultura brasileira. A gente pode até não gostar. Eu estou com a camisa do Slayer aqui, que é uma banda de metal, né? Uma banda de metal do mal. As caveirinhas aqui, essa coisa toda do rock, assim, né? Eu não sou muito chegado a samba, mas eu vou negar que é da cultura brasileira? Não vou. Tem o futebol, que é uma outra questão sociológica. A gente pode até achar que o futebol é só uma questão de preferência e tudo mais, mas não. Ele faz parte da cultura brasileira, como já diria um sociólogo e jornalista chamado Mário Filho, que escreveu bastante ensaios sociológicos sobre a importância do futebol para a identidade do brasileiro. Samba, futebol, são coisas constituintes da nossa identidade. Qualquer civilização que invada e tome o Brasil, ela vai se misturar a isso. Não tem como apagar o samba e o futebol da identidade brasileira, é impossível. Então, uma civilização que, de repente, invadisse, tomasse o Brasil, teria que se misturar a esses elementos. Então, teríamos uma nova cultura partindo desse fato. Uma nova cultura. Uma cultura que mistura elementos já pré-existentes com elementos da nova cultura em questão. Na Europa, no início da Idade Média, é isso que acontece. Culturas que se chocam e se misturam, romanas, germânicas. Das culturas em choque, nós temos aqui os elementos vilas, as grandes propriedades. Vilas são terras, latifúndios extensos, pertencentes a grandes proprietários rurais. O cristianismo,
que é um traço forte da cultura romana, e o colonato, uma modalidade de trabalho onde os camponeses estão presos por contrato à terra. Eles não são propriedade de alguém, não são escravos. O colono não é escravo, ele é um trabalhador vinculado a um contrato. Esse vínculo que ele tem através de um contrato diz que ele tem que ficar na terra e trabalhá-la. Isso até a sua morte. Esta condição de colono é hereditária, ou seja, estamos falando de alguém que assina um contrato de trabalho e transmite isso também para os seus filhos, filhas, seus descendentes, ok? Estas características, as grandes propriedades, a cultura cristã, as relações de trabalho de colonato são heranças da civilização romana. Ali, ó, elementos romanos, vilas, cristianismo, colonato. Isso ajudou a formar o feudalismo, essas características. Eu tenho certeza que quando a gente fala Idade Média, uma das primeiras coisas que vem à cabeça da minha turminha é a cultura cristã. Não tem como dissociar, separar a Idade Média da cultura cristã. É uma herança dos tempos romanos. O trabalho na terra de gente vinculada a um contrato, que depois passa a ser uma mera tradição, hábito romano. E os germânicos? Os germânicos trouxeram leis consuetudinárias. O que é isso, professor? São leis baseadas no consenso, na tradição. Os povos germânicos eram povos iletrados, não trabalhavam com a cultura escrita. Os francos da aula passada, que eu tratei com vocês, eles aprenderam a usar a cultura escrita com os romanos. Perceberam? Aprenderam o uso da cultura escrita com os romanos. Os francos não tinham cultura escrita estabelecida antes disso. As leis germânicas geralmente são, então, leis baseadas no consenso, leis consuetudinárias. Uma outra coisa que os germânicos trouxeram para a cultura medieval, para a cultura feudal, é a agricultura, o trabalho agrícola, o pastoreio, essa economia agropastoril. De novo, que é conceito? Economia agropastoril. Eu também tenho certeza, quando a gente fala Idade Média, você não imagina megalópolis, grandes centros urbanos com 1 milhão de habitantes. Quando a gente fala Idade Média, você não imagina grandes aglomerados. Você imagina uma situação campestre, um castelo, camponeses, dragões, torre com princesa, enfim, né? Então, essa coisa bucólica, essa coisa da agricultura, do pastoreio, da economia agropastoril, é também uma herança da cultura germânica, né? E também essas relações entre nobres, entre aliados militares com hábitos germânicos, a cultura, por exemplo, de vincular aliados com a doação de terras. Eu quero aliados militares para estarem comigo em novas batalhas. Eu faço doação do beneficium, que é a terra. Carlos Magno, por exemplo, rei dos francos, conquistou uma vasta área na Europa. Vou mostrar para vocês um mapa. Um Dolacy. Cadê o mapa? Aqui. Se liga nesse mapa aí, ó. Observe principalmente estas partes que estão em verde, numa tonalidade de verde mais claro. Vou mostrar para vocês com o cursor, ok? Ó, meu cursor aqui, ó. Tá vendo? Acompanhe comigo a marca espanhola. Viram aqui, ó? Tô passando o cursor sobre ela. Ok. Agora vem aqui, ó, para o lado mais a leste do mapa. Dá uma olhadinha aqui, ó, norte da Itália, Reino Lombardo, ó. Tô passando o cursor sobre ele. Estão vendo aqui? Reino Lombardo. Quadrante inferior direito. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Caríntia, Bavária. Ó, isso aqui corresponde mais ou menos à República Tcheca, tá? Atualmente. Tá
Bom, isso aqui seria a República Tcheca, mais ou menos, a Bavária aqui, ó. Agora aqui mais acima, Saxônia. Veja aqui, ó, eu passando o cursor sobre a Saxônia. Todos esses domínios que eu citei agora para minha turma de noturno foram conquistados durante o reinado de Carlos Magno, entre 768 até o ano de 814. Veja só, hein? Conquistas de Carlos Magno, 768, 814. A gente está vendo aqui uma imensidão de domínios territoriais. Carlos Magno cedeu parte deles a nobres que eram seus aliados, para vinculá-los, para terem como aliados, para ter esses nobres por perto. Quando o Carlos Magno precisasse de força militar, aqueles caras que receberam domínios territoriais eram seus fortes e fiéis aliados, né? Então nós estamos falando da doação do beneficium, tá? Que é essa questão da terra. Uma outra forma de entendermos as relações feudais é através do comitatus, turminha. Essa palavra é uma palavra em latim que significa comitê, reunião. Era a maneira como os líderes guerreiros bárbaros resolviam questões políticas através de assembleias. Esses comitatus reuniam-se toda vez que os reis precisavam ser assessorados e tomar decisões importantes. Era uma espécie de conselho. É também uma influência da cultura germânica na cultura política feudal, tá bom? Legal lá na lenda do rei Arthur, acho que eu mencionei a aula passada, né? Você pega lá a Távola Redonda, rei Arthur, né? Que comanda a corte de Camelot. Aí ele tem lá os Cavaleiros da Távola Redonda. É um dos mitos mais legais, é um dos meus favoritos. Eu gosto pra caramba ali da corte de Camelot, rei Arthur, Lancelot, os demais cavaleiros. Eu acho essa história muito, muito bacana. Tem uma obra do Jacques Le Goff, Heróis e Maravilhas da Idade Média, uma obra muito legal onde o Jacques Le Goff faz a análise do mito de Arthur e outros mitos. Vamos lá então, turminha do noturno. Vamos lá, olha só. Feudalismo então, professor André, o que é isso? O feudalismo, galera, é um modo de produção, ou seja, é uma maneira que a sociedade se organiza em caráter político, econômico, social, cultural, né? É uma forma de organização social, é o que a gente chama então de modo de produção. Peraí. Nas aulas do professor João Gabriel, fiquem atentos, ó, atenção, fiquem atentos a um titio lá na Alemanha, sociólogo, filósofo alemão, chamado Karl Marx. Ele é o dono desse conceito, modo de produção, tá? Quando o tio João for tratar disso com vocês, atenção, muita atenção, tá? Vale muito a pena você levar para o Enem, levar para as provas esse conceito, que é um conceito fundamental na história. Compreendermos os modos de produção, ou seja, a maneira como a sociedade se organiza para produzir. Ok? Peraí, aê. Bom, a terra é a principal riqueza no modo de produção feudal. O que eu quero dizer com isso, galera? A terra é a forma como a nobreza acaba impondo também a questão do poder político, né? Deixa eu só. Aí. Por quê, professor? Como assim poder político? Um duque só é duque porque ele tem um ducado. Um marquês, ele só é um marquês porque ele tem um marco, ou marca, né? Um conde só é conde porque ele tem um ducado, né? E assim por diante. Um barão tem um baronato, né? Os principados são terras dos príncipes e assim por diante. Ou seja, o título de nobreza é vinculado à terra que você possui. E essa questão de nobreza, ela é hereditária. Então, na Idade Média, essa coisa de comprar, vender terra como mercadoria praticamente inexiste. Veja, eu coloquei praticamente, ou seja, há exceções. Mas elas são só isso, exceções. Regra, qual que é a regra?
a terra é aquilo que lhe confere nobreza. Por isso a gente fala, Idade Média, a terra é a principal riqueza. É esse mantra que a gente leva para as provas, né? Para o nosso treinamento para vestibular e Enem. Ok? A economia no modo de produção feudal, no feudalismo, é agrária, voltada para as necessidades internas do grupo. Então, não estamos falando de uma economia acumulativa, não estamos falando de uma economia de mercado aberto, estamos falando de uma economia majoritariamente subsistência. Ou seja, a economia feudal é pensada apenas e tão somente para a subsistência. É uma economia autossuficiente, galera. Valeu? Economia agrária e autossuficiente. É uma época também em que a atividade comercial ela deixa de ser importante. Vamos fazer uma relaçãozinha aqui? Vamos pegar a maneira como o Enem coloca. Por que o comércio, professor, deixa de ser uma atividade importante e essa dinâmica de economia monetária, que depende de moeda, essa dinâmica acaba desaparecendo? Galera, estamos falando de um ambiente medieval onde a cidade ela é praticamente vazia. Vocês querem um exemplo? Roma, na época do Império, tinha próximo de 1 milhão de habitantes. Guarda o número, 1 milhão de habitantes. Roma, na época da Idade Média, Roma não evaporou, Roma está lá. No século X, Roma tem 50 mil habitantes. De novo, você não ouviu errado, 50 mil habitantes. Decréscimo, 950 mil habitantes de decréscimo. Ou seja, o que está acontecendo com a Idade Média? É a dinâmica econômica. É uma economia de subsistência, é uma economia de base agrária, então o comércio é importante dentro dessa dinâmica? Não é. A gente puxa então aqui um gancho para discutir relações econômicas, a cidade e o campo, o que já é geografia econômica. Perceberam um excelente gancho para a gente puxar uma discussão de geografia, urbanização, economia, vínculo da cidade com o campo, perceberam? Aqui no conteúdo Idade Média dá para fazer isso. Dá para a gente pensar o papel da cidade dentro de uma dinâmica de uma economia praticamente toda agrária. Perceberam, pessoas? Legal, né? Fazer essa ligação, não é? Bacana demais da conta. Bom, para nós encerrarmos o nosso meeting de hoje, chiquérrimo nós estamos num meeting. Que é isso, hein? Aí, meu computador tinha dado uma travadinha aqui. Aí, ó. Vamos então para os aspectos mais básicos do sistema feudal. Agora aquela coisa mais informativa, aquele beabá, né? Aquela coisa mesmo assim de conceito, tá? O que é um feudo? É o latifúndio, é a terra. O feudo está dividido basicamente em 3 áreas enormes. Você tem lá o manso senhorial, terras de usufruto só do senhor feudal, manso senhorial. Terras de usufruto apenas do dono da terra, do senhor feudal. Ok? Nós temos o manso servil, que é ali as terras que cabem às famílias camponesas. Né? Os servos habitam o manso servil. E há as terras comunais, ou seja, há uma faixa de terra dentro do feudo de uso comum. Geralmente as terras comunais são florestas, tá bom? Que são preservadas para a caça e a cata de lenha, 2 atividades mega importantes no contexto medieval. Valeu? Tipo de trabalho. O tipo de trabalho é o servil, ou seja, nós temos pessoas vinculadas à terra pela tradição de um contrato verbal, né? Ou seja, esses camponeses têm obrigações a serem entregues ao proprietário da terra. A terra não é do camponês. Ele ocupa a terra. Ele usa a terra, mas a terra não é dele. Essa situação, então, nós chamamos de usufruto, ok?
Bem, os camponeses têm usufruto da terra, mas em troca, esse usufruto custa caro. Em troca, há uma pesada carga tributária, que é paga em alimentos, é paga em dinheiro, é paga em trabalho gratuito. Fiquem tranquilos quanto aos nomes dos impostos, vestibulares, o próprio Enem já não trabalham mais com essa coisa de ficar decorando o nome de imposto servil. Por exemplo, a corveia. A corveia é um imposto de trabalho obrigatório que os camponeses devem pagar ao senhor feudal. A talha, metade do que o campo produz é do senhor feudal. Eu estou dizendo do lote ocupado pelo camponês, hein? Não estou falando do manso senhorial. Do manso senhorial é tudo do senhor feudal. E dos lotes ocupados pelos camponeses, metade é do senhor feudal também. Fominha esse senhor feudal, né? Nós tínhamos as banalidades que eram pagas toda vez que os camponeses Aí, pessoal, vocês devem estar me ouvindo. Minha conexão caiu, pessoal. Minha conexão hoje não está das melhores, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou parar a nossa apresentação, até porque estava faltando um minutinho só. Na aula que vem, nós vamos continuar aqui da análise de feudalismo, tá bom? Para que a gente possa entender melhor a economia europeia, tá? Aqui, ó, a minha conexão acho que não vai dar para terminar bem, não, tá? De toda forma, a gente termina semana que vem, tá dentro do cronograma. Valeu, valeu, pessoal. Vocês desculpem aí, tá? A falha do meu serviço de internet, que tá porco, galera. Desculpa, tá nojenta a minha internet. Valeu, valeu, pessoal. Muito boa noite para todo mundo. Grande abraço. Obrigado aqui pela paciência de vocês, tá, pessoal? Eu vou terminar na próxima aula. Tchau, tchau. Obrigadão, viu? Valeu demais vocês. Valeu demais. Vocês são muito gentis de terem essa paciência toda. Valeu.